Galera, seja membro do Hub e ajude esse canal e esse projeto a chegar mais longe ainda. E como é que... eu acho que uma primeira pergunta legal é sobre isso, sobre de onde que veio pra você também fazer o podcast, porque eu acho que no meio cristão você foi o primeiro, não foi? Provavelmente não o Na primeiro. Na verdade, eu né? acho que mais do que falar sobre podcast, sobre todo essa tua aplicação, essa força toda no próprio YouTube, né? Em ir pras redes, realmente comunicar e... Quando começou... A ideia do podcast, né? Vou falar de trás para frente, que foi praticamente o nosso último projeto, assim, né? Que a gente está investindo. Foi quando a gente acordou para uma parada. Um dia um consultor foi lá no Dizascope, nos ajudar no começo de ano e tal, e aí ele começou a ver com a gente qual que é o maior bem que o Dizascope tem, né? Eles fazem isso com as empresas, né? Pô, é o seu estoque, é uma tecnologia, é o seu maquinário, é não sei o quê. E nós não temos nada disso. Então, a gente chegou na conclusão... Cara, um consultor, você trouxe um consultor para ajudar vocês Não, é que o cara era membro da nossa igreja. Ah, tá. E aí ele falou, cara, vamos pensar junto lá? Vamos, tal. Que legal, cara. E é um cara da Espanha, o Javier Casademont. Ó, é o nome típico, top. né? Que nome de vinho. Nome de vinho. Família de vinícola. E aí, a gente conversando, a gente chegou na conclusão. Sabe qual é o maior bem que o Dizascope tem? Contatos. Entendeu? Que é um legado que meu pai deixou. Então, a gente começou falando, né? Meu pai não tem inimigos, né, cara? Meu pai vai na Batista, vai na Assembleia, vai na Metodista, vai na Presbiteriana, vai na comunidade. Então ele é amigo de todo mundo e eu herdei essa agenda, né? Acho que a lista dos pastores queridos do Brasil, assim, que caminham em todas as plataformas atmosféricas, é o teu pai, é o Luciano Subirá, Subirá, é o Hernando Dias Lopes, que consegue trafegar, assim, em lugares totalmente... Lugar. E até por causa dos seus temas, né? Tipo, família. Que é contra a família, casamento. E aí a gente percebeu que a gente herdou isso. Aí a gente começou a falar, cara, o que a gente poderia fazer com isso? Com uma agenda, com contatos com amigos. E a gente falou, cara, é um podcast, né? A gente tem que trazer toda essa galera para a gente conversar. E a gente entende, como diz a Scope ali, que uma das ênfases nossa é a unidade. Entendeu? A gente crê muito na unidade da igreja. Então, o melhor lugar para gerar unidade é mesa. Púlpito acaba nos dividindo às vezes, porque eu vou pregar de uma forma, você vê de uma outra, eu interpreto, tal, mas quando vai para a mesa, né? Porque uma vez eu perguntei ao meu pai, por que você é assim? Por que você conseguiu essa unidade com as pessoas? Ele falou assim, por causa disso. Porque eu pregava, mas depois ia para a mesa. E quando você chega na mesa, você pode até falar assim, nossa, não gosto muito do jeito que o cara prega. Mas você começa a perceber o tanto que o cara ama Jesus. Exato. O tanto que ele ama a igreja, o tanto que ele ama as coisas, você fala, não interessa muito se eu não Eu não fazia ideia isso do teu pai, essa resposta. E a gente valoriza muito a mesa. Não, assim, eu nunca tive... É a ênfase de vocês. Tanto é que a gente vai nas igrejas e a gente vê que estão levando a banda... vocês tiram fotos com a galera? Eu falei, não, nada contra, mas não tem como a gente gastar horas atendendo todo mundo e depois ter um tempo de qualidade na mesa. E aí o Vona, ele cuida disso e fala, cara, a banda prefere ter muito mais tempo na mesa, tendo relacionamento e gerando amigos pro resto da vida, do que a gente só ser uma banda que passou por aqui. Então, geralmente o pessoal entende isso e a gente realmente faz questão de sair de lá e ir para a mesa com os pastores, com a liderança de jovens, a família dos pastores. E a gente fica lá, e é muito legal, porque realmente... E a gente tem essa questão, os amigos falam da gente. A gente trafega em lugares que às vezes não se comunicam com não, cara, não é bem assim. Eles são assim, assim, assado. Nossa. Que a Nutrição vai lançar ele no Brasil, né? Em português. E foi muito cara que ele estudou na faculdade a galera falando contra. E dando todas... Ele deixou lá, crescendo junto. A gente estava numa conversa pós-hub. Pastor, né? O Vingador, que ia fazer justiça com a própria rede, né? E aí daqui a pouco eu parei, olhei, observei e falei assim, gente, nota uma coisa. Olha aqui, olha a diferença do trigo. Mas quem separa não somos nós. Oh, Senhor. Onde estão errando é que eles estão querendo separar uma coisa que é Deus quem vai fazer. Acabou. É exatamente isso que você está falando. Não tem como a gente fazer isso. Não tem como a gente fazer isso. E aí, pra gente ser justo, é isso, é mesa. Por quê? Porque eu tenho que discernir o espírito. Só que espírito só dá para discernir na mesa. Não dá simplesmente numa pregação. Eu ouvi numa pregação, eu posso falar, cara, isso aí biblicamente não está alinhado e tal. Mas o espírito tem que discernir na relação, né, cara? E essa é a dificuldade, porque
A gente está fazendo só conteúdo, né? Só olhando conteúdo e determinando. E tem interpretações, né? Interpretações. Então, agora, o teu podcast começou assim, dessa ideia de, tipo, cara, a gente tem conexões, a gente é amigo de muita gente. Vamos começar a trazer esses caras para que eles... Porque o louco do podcast é isso. Ele não é uma pregação, mas ele não é um vídeo de conteúdo, no sentido de, preparei aqui 10 minutos, vou falar aqui. Não. Então ele não é nenhuma coisa... Ele é uma mesa. Exatamente o que acontece após a plataforma. Exato, é tipo assim... Antes e pós. Exatamente. Tipo assim, a gente prega e depois vai jantar na mesa. Aí a gente conseguiu começar a gravar essa mesa aqui. Na verdade, se a gente tivesse tido essa mesa para conversar sobre esse assunto, eu tinha mudado o nome do antes de fazer Hub, ia ser outro nome. Então não pode ser na mesa, porque eu também já tenho. Não, seria... Por mais ele tivesse... tem uma raiva de você. Por mais... eu conto mesmo. Por mais que tivesse que ficar explicando, mas o termo, assim, nos bastidores das conferências, eventos, quando a gente vai se encontrar nesse lugar, a gente fala que tá indo pra Sala Verde, né? Sala Verde, verdade. Sala Verde. Sala Verde é onde a galera se encontra pra ir pra mesa, assim. Muito bom. Mas Hub é mais fonético, né? Sim, é toda essa questão. Vamos deixar o... Sala Verde ia parecer que a gente ia vender linhaça, ia chamar de girassol. A Marina lá, como que é o nome? Quem? Que? Foi candidata. Marina Silva. Marina Silva, mano. Ela que é Partido Verde. Partido Verde, mano. Mas a referência é boa, muito boa. A mesa é realmente muito importante, assim. Mas essa foi a ideia. Já o YouTube, cara, não foi nada intencional, assim. É porque, o que acontece? O meu pai, ele já estava na TV, né? Então, ele tinha programa na Rede TV e tal. Então, ele tinha todo o equipamento lá, quando a gente começou o Dizascope, assim. Então, eu abri um Twitter do Dizascope, né? Foi a primeira coisa que a gente colocou lá, ficava colocando frases e tal. E aí, ele tinha uma equipe de filmagem com um editor, que era muito meu amigo. Eu fazia mais parte de design, capa dos DVDs, propaganda no site e tal. E aí, o editor falou, cara, legal essa ideia aí, por que você não faz um vídeo? Aí a gente fez lá um fundo preto e tal, né? Eu de camisa social, assim, né? Tem uns vídeos que eu falo, a paz do Senhor, galera. A paz do Senhor, galera. Galera já mostrar que você é jovem, entende? Jovem, né? Mancebão. Mancebo, a paz do Senhor, mocidade. Eu mudei pra galera pra dar uma... Aí a gente fez esse vídeo e tal, e decoradinho tal, tudo certinho, cenas, né? E aí a gente colocou então nesse canal do YouTube. Então eu comecei em dezembro de 2011 o Twitter, né? Tal, e em janeiro a gente começou o canal do YouTube 2012. Já era com o nome Dizascope. Dizascope. É porque aconteceu o seguinte. De onde que veio o Dizascope? Eu e a Val liderávamos os jovens. 2012 foi o início do YouTube. Não, foi 2000. Não, o YouTube foi começou em 2007. 2007. Mas assim, que começou a bombar foi realmente isso. Que começou os caras com vlog, né? Sim. YouTuber, né? Começou os YouTubers. Começou a surgir aí. Eu e ela liderava os jovens. Então a gente começou a orar, Senhor, dá uma forma mais lúdica de eu explicar para eles o que é ser discípulo de Jesus. Senhor. O que significa ser um discípulo de Jesus? Eu queria uma forma de, tipo assim, eu vestir uma camisa. Cara, eu sou... Entendeu? A gente queria achar isso. A gente começou a orar. Aí, num culto, cara, tava com uma folha de sulfite e comecei a rabiscar. Entendeu? Desculpa, não estava prestando atenção na pregação ali, mas... Quem estava pegando era o Brunão. Comecei a escrever, parecido com Jesus, imitador de Jesus, igual a Jesus, sejam meus imitadores, colocava referência e tal, né? Ser de santos, porque eu sou santo. E aí eu coloquei, copiando Jesus... Foi um brainstorm sozinho ali. Sozinho. Aí, Dizascope. Só que nisso que eu coloquei Dizascope, eu falei, nossa, que da hora, né? Dizascope, né? Fonética, a fonética né? é boa. Aí eu peguei no celular, cara, e abri no site de registro. Eu olhei, livre, o .com e o .com.br. Eu falei, cara, ninguém fez no mundo. Dizascope. Eu falei, cara, e é muito óbvio, Dizascope. Sim. Né? Aí eu cheguei em casa, registrei, comprei .com.br, né? E deixei lá. Isso era no começo de dezembro. Aí no final eu fiz um login, eu já tinha desenhado no papel assim, aí fiz o login no Illustrator e tal, e fiz o Twitter. E aí a gente começou, entendeu? Então a gente nem sabia o que ia dar. Você mesmo que fez a logo? Foi. Ali na mão mesmo. Eu fiz na mão, depois do Twitter refinei, tipo, falei, Jesus é judeu, colocar um narizinho maior, tal, não sei o quê. Teve referência. Que a gente começou. E aí a gente foi pro YouTube, né? Então a gente era já um fazer... trabalho de vocês mesmo, você e da Val.
Isso. Paralelo aos jovens da igreja. Então, ou para fortalecer a comunicação com os próprios jovens isso, e era para alastrar também. Aí que a gente fez? Um culto de Zascope, a gente fazia meio bimestral, assim, porque os jovens já tinham um nome, era Oxigênio Jovem, então a gente falou, vamos mexer. Então, um culto, aí a gente fazia um acampamento de inverno de Zascope, entendeu? E geralmente então, era mais para a galera local ou começou já a abrir? Não, era mais para a igreja local. E meu pai, muito visionário, em fevereiro tinha um encontro de solteiros. Ele falou, posso usar de tema de Zascope? Falei, pode. Ele falou assim, então vai e registra a marca. Porque quando eu falar, já era. Né? Quando eu mostrar, já era. Então, aí eu fui lá, paguei uma grana, registrei a marca, tal, não sei o quê. E aí ele usou de tema. Então já começou... É legal saber que você tem uma força de comunicação. Posso? Então registra. Vai. Se prepara já. E ele sabia que era bom. Ele viu, tipo assim, cara, tá parado. Eu não estava enxergando nada, né? E aí começamos. A Val dava muito apoio. Não tinha nenhum feeling, vai dar certo. Cara, é que eu... Não tinha esse escritório por trás, não tinha. Começou com, vamos comunicar. Twitter. Uma cultura. Era um Twitter. E foi louco, porque a gente fez um acampamento de inverno, foi um pastor pregar. Aí ele pregou, tava no meio, para dar aquela profecia, né? Olha pro Douglas assim. Aí ele falou assim, você quer entender o que é o Zascope? Eu falei, quero. Ele falou assim, então você precisa entender que não é para a igreja local. É para o Brasil e para o mundo. É para servir as igrejas e é em inglês porque Deus vai abrir para o mundo. Olha só. Falei, ok, guardei. Né? Mas não fiz nada a respeito disso. Falei assim, não, então a partir de hoje nós não vamos usar mais a igreja. Não. Um desenho de estratégia, foi fluindo. Não. Aí, do nada, cara, começou a crescer. E aí eu lembro que eu trabalhei 3 anos no Zascope, assim, à noite, né? Tinha meu trabalho, à noite fazia umas artezinhas, postava, tal, gravava um vídeo às vezes, tal. E foi porque o Zascope nasceu quando a Luísa, minha filha, nasceu também. Ela nasceu, né, no mesmo ano. Então a Val estava envolvidaça com as crianças, passou, depois o Davi nasceu. Com 3 anos, Deus falou com ela. O Zascope não é do Douglas. O Zascope eu dei para vocês. Então, apesar de ela me apoiar, ela não estava envolvida, assim, fazendo, né? Ela me apoiava. Passou 3 anos, ela... Não, vou entrar. Aí ela começou a gravar, tal. Foi muito louco, porque em 3 anos, eu tinha 80 mil seguidores. Entendeu? Em 1 ano com a Val, a gente ficou com 800 mil. Nossa. Entendeu? Por quê? Porque, cara, tem um poder em concordar. Entendeu? O que vocês ligarem na terra, entendeu? O que vocês concordarem, você precisa de um sim e um amém, entendeu? Então ela entrou para falar sim. Então não aumentou a força de trabalho, não aumentou, ela gravava às vezes, mas aí, mano, era uma família concordando com a parada, entendeu? Aí foi para 800 mil e aí começou. Faz uns 6, 7 anos que eu também decidi, vou fazer vídeo pro YouTube. Aí eu comecei uma vez por semana, acho que nunca falhei. Agora a gente põe 5 por semana, mas... 5? 5 Nossa! Mas assim, a gente começou com 1 por semana. Aí já faz uns 7, 6 anos.